970 do Distrito Federal. Com a palavra, Vossa Excelência, no tempo regimental. Eu cumprimento Vossa Excelência, ministro-presidente desse colegiado, cumprimento também a ministra Isabel Galotti, relatora do feito, os demais ministros que compõem esta Corte Especial, representantes do Ministério Público e demais advogados aqui presentes. Na realidade, eu defendo um desembargador com quase 35 anos do exercício da magistratura, um desembargador aprovado em concurso público no ano de 1988 e que ocupa o cargo de desembargador desde 2002. O que se tem nesse caso é a palavra de um criminoso inescrupuloso contra a história de um magistrado, contra a vida honrada e proba de um magistrado, que no ano de 2019 é surpreendido com acusações caluniosas desse delator chamado Leles Teixeira, que se permitiu atacar a sua honra e a sua história sem apresentar prova nenhuma daquilo que ele alega, ao contrário, data máxima vênia do que sustentou o representante do Ministério Público. O fato é que o Ministério Público conferiu uma credibilidade inaceitável à palavra desse delator e se permitiu também transcrever trechos desse depoimento que foi transcrito por próprios representantes do Ministério Público, e a denúncia nada mais é do que uma pleiade dessas transcrições que foram feitas. São comentários ao depoimento de Leles Teixeira. Quando assumimos a causa aqui no Superior Tribunal de Justiça, formulei um requerimento à relatora do feito, ministra Isabel Galotti, porque me dei conta que o Ministério Público juntou nos autos a transcrição feita por eles próprios, mas não apresentou o vídeo com a gravação desse depoimento de Leles Teixeira. E quando tivemos acesso, um vídeo de 36 minutos e 52 segundos. É sobre isso que fala a denúncia. A denúncia ela se baseia apenas nesse vídeo, e assistindo o vídeo é de se pasmar. Uma inquirição do Ministério Público contra um criminoso que acusa um desembargador, uma inquirição amena. Esse delator não foi apertado em momento nenhum. O que se vê ali é um bate-bola entre um criminoso, confesso, e um membro do Ministério Público, que sequer aparece no vídeo. O membro do Ministério Público que inquire esse delator, que se permite atacar o magistrado, ele não aparece no vídeo, e causa espécie também que a transcrição feita pelo Ministério Público, a defesa encontrou diversas divergências daquilo que foi dito pelo delator no vídeo e daquilo que consta na transcrição feita ao bel prazer do Ministério Público. Esse delator, ele não fala de coisas que ele viu ou presenciou. É um depoimento de ouvir dizer, é um depoimento indireto. Ele atribui a responsabilidade dessa suposta negociação ao acusado João Monteiro, que jamais, em tempo algum, confirmou essa história por ele narrada. Há um trecho desse vídeo, e isso não consta da transcrição feita pelo Ministério Público, em que o colaborador fala o seguinte: o pagamento foi o Monteiro que coordenou. Eu não sei quantas vezes ele pagou, se foi ele, imagino que sim. Eu não tenho detalhe, não sei como foi feito isso, não tenho essas informações. Então, senhores ministros, essa acusação é de ouvir dizer aquilo que o tal do Leles Teixeira alega. Não é crível que ele, o presidente da Federação de Transporte, não tivesse conhecimento e detalhes sobre uma coisa tão grave que seria a suposta corrupção de um desembargador. Ele fala que teriam acontecido reuniões no segundo semestre de 2009, em reuniões que teriam acontecido com a esposa do desembargador e sem a presença do magistrado. Acontece que essa decisão monocrática que é citada na denúncia e que foi proferida pelo desembargador, ela remonta a 4 de junho de 2008,
um ano antes da suposta reunião mencionada por esse delator Leles Teixeira. E ele não apresenta prova nenhuma de que tais reuniões teriam acontecido. Não há nenhuma gravação, por exemplo, da entrada do prédio, não há nenhuma prova segura apresentada por esse delator. E o que é pior, a cronologia dos fatos. Ele alega que essas supostas reuniões teriam acontecido muito tempo depois do que a decisão proferida pelo desembargador foi tomada. E que decisões são essas? Qual é o ato de ofício? O Ministério Público, com base na palavra desse delator, alega que o desembargador teria proferido decisões mediante suposto ajuste para supostamente beneficiar empresas de ônibus municipais. A decisão que o desembargador proferiu em 4 de junho de 2008 apenas impediu o descumprimento de uma sentença de primeiro grau. Ao contrário do que alega o Ministério Público, essa não foi uma decisão teratológica, não foi uma decisão exótica, inusual, muito pelo contrário, foi uma decisão simplória, porque no processo de primeira instância, o juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública condenou a Prefeitura do Rio de Janeiro a realizar, no prazo de até 180 dias após o trânsito em julgado, ele condenou, então, a realizar essas licitações a partir somente desse momento. Após a autuação da apelação civil, uma dessas empresas de ônibus bate à porta do desembargador numa petição altamente fundamentada, assinada por um respeitável causídico, Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, que na época era conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em petição, o advogado comunica ao desembargador que o prefeito do Rio já estava lá abrindo o edital de licitação, descumprindo a sentença de primeiro grau. E o que o desembargador fez foi acolher esse pedido no mesmo dia para impedir a execução do julgado antes da hora, o que havia sido proibido pelo juiz de primeiro grau. Essa questão estava submetida ao tribunal. A denúncia apresenta esse fato de forma completamente distorcida, como se o desembargador tivesse proferido uma decisão teratológica para beneficiar, supostamente, essas empresas de ônibus. E o Ministério Público omite também que o desembargador, em outra decisão, ele modulou os efeitos dessa liminar conferida para permitir a realização das licitações, porém, sem a concessão das cartas de outorgas. E no julgamento do agravo, inclusive, ele ficou vencido, porque o colegiado entendia naquela ação cautelar que a licitação não deveria ser realizada. Então, é uma temeridade que o Ministério Público, numa delação feita contra um magistrado, utilize as decisões judiciais como se fosse prova de corroboração. Isso não é prova de corroboração. Essas decisões foram corretas, foram acertadas. Esse depoimento é de um vazio monumental de Leles Teixeira. Mas o Ministério Público surge com outro delator a tiracolo, o doleiro Carlos Garibe. Esse doleiro, ele fez uma delação premiada, espontânea com o Ministério Público, e ele apresentou a relação de clientes que ele tinha e que remetiam valores periodicamente ao exterior. Esse doleiro, então, disse que a esposa do desembargador, a Gláucia, ela enviou entre 2013 e 2019 valores periodicamente ao exterior por meio desse doleiro. O Ministério Público pega esse depoimento e vem dizer, então, que essas remessas teriam alguma coisa a ver com aquela suposta corrupção que teria sido praticada em 2008, 5 anos antes. O Ministério Público tenta fazer esse vínculo entre as decisões questionadas e o início dessas remessas. Estamos diante de uma presunção malévola. Isso não tem base em coisa nenhuma. A esposa do desembargador, ela não é uma desocupada, ela não é uma dona de casa, muito pelo contrário, ela é uma empresária bem-sucedida, uma mulher respeitável, que administra há décadas hospitais e clínicas de sua família,
e ela tem lastro financeiro mais do que suficiente para justificar essas remessas que são apontadas pelo Ministério Público como se tivessem origem ilícita. Não é. Essas transferências que foram feitas para o exterior foram feitas exclusivamente pela esposa do desembargador. Ambos nunca tiveram conta conjunta, têm uma vida financeira absolutamente distante uma da outra. O fato é que a esposa ela é muito bem-sucedida e tem uma vida financeira muito superior à do marido. Isso é uma falácia, o que se lê na denúncia, em que se diz que essas contas também seriam do desembargador, que essas remessas também teriam sido feitas pelo desembargador. Isso não é verdade. A esposa dele tinha lastro suficiente para isso, é uma empresária bem-sucedida e nós apresentamos, junto com a peça de resposta à acusação, um laudo contábil que demonstra que nas contas dos hospitais e nas contas pessoa física da esposa do desembargador, ela fez saques muito superiores às remessas que foram feitas em cada um daqueles períodos mencionados pelo Ministério Público. Isso nós apresentamos na defesa. Quando o Ministério Público alega que a defesa não teria apresentado prova que justificasse a rejeição da denúncia, eu invoco a corte que analise esse laudo contábil. A Gláucia, ela tinha, sim, lastro mais do que suficiente para realizar essas remessas. E o próprio delator Carlos Garibe, quando ele presta o seu depoimento, isso está no vídeo, mas foi omitido na transcrição feita pelo Ministério Público, o delator fala, em alto e bom som, que quando ele recebia valores da esposa do desembargador, ele até brincava com ela, porque o dinheiro vinha trocado, e ele, então, tinha com ele que esse dinheiro vinha das clínicas que ela administrava. Isso não tem nada a ver com o desembargador, é uma ilação o que se lê na denúncia, a denúncia até mesmo preconceituosa, como se a mulher não pudesse ter uma superioridade financeira com relação ao marido, que é um funcionário público. E se fosse na ordem inversa? Esse dinheiro era dela, e só dela, dinheiro lícito, fruto do trabalho. Se foi remetido para o exterior, numa forma não convencional, isso não tem nada a ver com o desembargador que tinha conhecimento superficial da vida financeira de sua esposa. Eu afirmo, senhores ministros, com a maior segurança, que essa denúncia não tem justa causa. Essa denúncia é natimorta. A prova de corroboração utilizada no depoimento do Leles Teixeira foram as decisões proferidas pelo desembargador, decisões elementares, decisões simplórias, decisões que não teriam qualquer questionamento jurídico. O que se faz é pegar a palavra do delator e confrontar com essas decisões. E eu aqui, comigo, reflito. O desembargador nunca foi ouvido. O Ministério Público nunca se preocupou em chamar o desembargador para prestar depoimento, para esclarecer estas acusações caluniosas, esses dardos envenenados disparados por esse delator inescrupuloso, que não tem compromisso com a verdade, que contraiu matrimônio com o Ministério Público e se permitiu atacar a honra de um magistrado, quem sabe para valorizar a sua delação, que tem mais de 40 anexos. Em um desses anexos, em um depoimento, ele se permite, então, atingir o desembargador, que está afastado há mais de 2 anos. O desembargador está afastado de seu cargo, que ele ocupa há 35, ele está há 2 anos afastado, em razão de palavras contumeliosas de um delator. A denúncia, ela pega esse depoimento, transcreve esse depoimento e, na verdade, a denúncia nada mais é do que um compêndio desse relato feito pelo Leles Teixeira. Então, eu suplico a vossas excelências, no dia de hoje, que, ainda que em último caso, a manutenção do afastamento desse desembargador, ela é completamente sem contemporaneidade, porque os fatos teriam ocorrido em 2008, e eu me recordo que estive aqui nessa tribuna há 4 anos, na ação penal 626, na defesa de um desembargador que estava afastado há 6 anos e 9 meses de seu cargo.
e ele foi cabalmente inocentado por essa corte especial, mas ninguém pôde devolver para ele o tempo que ele ficou afastado de seu cargo. Então, eu peço a vossas excelências a rejeição da denúncia e que o desembargador possa retornar à sua atividade judicante, ainda que em última hipótese. E, ao fim e ao cabo, caso a denúncia seja recebida, Tempo ele está será esgotado. inocentado, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.